Olá pessoal, vamos lá, vamos começar nossa live. Hoje é um bate-papo com a Marli. Estamos tentando aqui a conexão. Vamos ver se a gente consegue chamá-la. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre ozonoterapia, falar sobre alguns casos. E já vou convidar a Marli. Vocês podem aproveitar, fazer perguntas, tá bom? Vamos tirar algumas dúvidas. Marli, boa noite, Marli. Olá, tudo Tudo bem? bem? Você está conseguindo me ouvir, Marli, direitinho? Tô. Só que o seu vídeo, para mim, ele tá pausando muito, né? É, Mas eu até coloquei aqui no meu 3G aqui para ver no 4G para ver se ele melhora um pouquinho. Vamos ver se as pessoas conseguem acompanhar. E aí, Marli, você está em que lugar desse Brasil? tô em São Paulo. E aí, mais um curso Tô em aí? São Paulo. Ministrando? Mas Isso, mais um curso aqui. muito bem, Marli. Ministrando. Que bom. Acabou agora há pouco. Tá daquele jeito, né? Acabou Cansado. agora há pouco. Sair é sair daqui e viajando. Mas é isso mesmo, né? É isso aí, faz parte. Marli, olha só. Primeiramente, mais uma vez, boa noite. Obrigado, Marli, mais você tirar um tempinho aí. Pessoal, Marli está ministrando um curso em São Paulo. Doutor Murilo, boa noite. Eu sempre gosto de chamar a atenção, doutor Murilo, Marli, que o Murilo é um veterinário, tá? Doutorando, extremamente interessado. Todas as lives ele está presente. E a gente tem compartilhado com ele alguns resultados aí. A gente compartilhou um de um tratamento de um cachorro com leishmaniose, onde foi tratado com ozônio. Aí eu lembro, você comentou. Eu assisti Assistiu, um né? pedaço da live. Então, e RPD, ele tá, Sim. foi muito bom. E ele está sempre aí com a gente. Olha a Juliana aí. Oi, Juliana, boa noite. Mandando um oi para você, Marli. Bom, qual é o tema hoje, Cris? Hoje a gente vai falar sobre ozonioterapia e terapias integrativas. Eu trouxe aqui alguns assuntos para a gente ir conversando, porque na verdade a live hoje é para a gente ir tirando algumas dúvidas de vocês. Vocês vão perguntando algumas coisas. Ontem eu fiz uma live e nós tivemos muitas perguntas, inclusive uma interação bem legal. Muitos colegas que são da área, que, inclusive, Marli, trazendo como eles têm feito, sabe? Inclusive algumas coisas assim diferentes. E eu até anotei aqui para a gente comentar. Eu falava assim: olha, eu nunca vi, mas amanhã nós vamos fazer uma live com a Marli e a gente vai colocar esse tema aí. Ela sempre me diz assim, viu, pessoal? Ed, você fica me pondo na parede. Mas aí a gente vai conversando e vai. Se existir, já fala assim: ó, existe, se não, já fala assim: olha, eu nunca ouvi falar, É. mas é um momento para a gente estar conversando aqui. Bom, Sim. Marli, olha só. Vamos começar aqui nosso bate-papo. Ontem eu estava conversando com o pessoal e falando sobre o tratamento de crianças com espectro autista e a utilização do ozônio no tratamento do autismo. E eu estava vendo muita coisa, principalmente no que diz respeito à melhora da fala, do controle de esfíncter, da ressocialização, né? E aí a gente estava falando sobre o. Teve uma pergunta bem interessante sobre o espectro autismo, que as pessoas falavam assim, Eds, mas existe algo escrito? E aí eu dei minha resposta lá, mas eu queria te ouvir. O que você acha, mãe? Tem alguma coisa escrita sobre tratamento de ozônio para o espectro Sim. autista? Autismo? O protocolo foi feito baseado num estudo que foi realizado, né? Foi um estudo que foi realizado com várias crianças com, com autismo, né? E que se chegou a esse protocolo, onde foi mostrado que essas crianças tiveram um bom desenvolvimento na cognição,
aquilo que você falou na parte intestinal, porque a gente sabe que o autista ele tem um problema intestinal sério, ele não sabe como verbalizar esse problema, né? E com a melhora desse problema intestinal, se melhorou também toda a cognição, a interação deles, né? Toda a parte cognitiva veio a ganhar com a ozonioterapia. Foi um estudo, sim, tem trabalhos, sim, né, que foram feitos a respeito do assunto. Nós temos artigos, foi o que eu disse ontem. Nós já temos estudos. Existe um protocolo chamado protocolo Knockout. E esse protocolo, inclusive, ele veio nos nortear em muitas coisas no ozônio, inclusive confirmando algo que a gente ouvia lá nos protocolos cubanos, que a via mais segura para a administração de ozônio é sempre a insuflação retal. Né, Maria? Então, sempre a insuflação retal, principalmente em crianças, né? Principalmente em crianças. Falou em criança, via de prioridade é sempre a retal, a via sistêmica. A gente vai fazer a insuflação retal. Tem uma pequena diferença do adulto, quando a gente fala em insuflação retal para criança. No adulto, a gente parte de um princípio em que você vai fazer aí com um máximo de 200 a 300 ml e nunca passar de 40 microgramas, que é a concentração. Para crianças, é estabelecido uma outra forma de administrar. Qual é, Marli? Lembra aí para gente. Retal também, né, com dosagens que basicamente, você não ultrapassa 30 microgramas de acordo com o peso e idade da criança. Perfeito. Né? A gente tem que observar essa questão de peso e idade da criança. Exatamente. Onde todo protocolo ele é baseado em peso, né? Peso e idade. Então, eu costumo dizer, Calunga, que participou dessa pesquisa e tudo, deixou tudo mastigadinho para a gente, né? Então, você se baseia, tem a tabela, e através daquela tabela você vê o peso, né, da criança, e aí você tem as concentrações que você pode fazer e o volume que você pode fazer, né, através desse... uma coisa que é importante salientar com a relação ao protocolo do nocaute é a frequência. Muitas das vezes a pessoa diz que não funciona porque não faz. É uma coisa que eu já falei aqui, vou repetir, é que os protocolos eles vieram para nortear, para dar um norte dos nossos tratamentos. Mas existe alguns protocolos que não tem como modular. Você precisa fazer aquilo que está ali, porque foram estudos que foram feitos que ele iria funcionar daquela forma. Nocaute é um. Que se você não fizer na criança, todos os dias, né? Que nós fazemos o nocaute na criança. Porque se não fizer todo dia, não vai funcionar. Obedecendo o quê? As pausas. Tem as pausas que precisam ser feitas, né? Tem lá na tabela as pausas que você precisa ser feita. Então, tem que fazer todo dia. Inclusive, esse é um ponto super importante. Lá na tabela, você vai ver que uma pergunta muito recorrente é qual é a periodicidade da insuflação retal? Quantas vezes por semana? E aí a gente sempre explica. Depende, tem uma, duas, três ou todos os dias. Depende do problema. Uma situação diária de insuflação retal, respeitando aí as pausas, é o tratamento para autismo, né, Marli? Então, você tem um protocolo aí, se eu não estou enganado, de 30 a 32 semanas, e você vai trabalhar aí todos os dias. Inclusive, ontem eu estava comentando isso, teve uma pessoa, inclusive se ela entrar aqui na live, ela pode chamar aqui, debater com a gente o assunto, ela foi muito legal. Ela falando, né, que ela tratou uma criança, seguiu o protocolo certinho, com resultados assim incríveis. Incríveis. Inclusive, ontem a gente estava falando de estava puxando esse tema, né? Que é exatamente o cuidado que a gente tem que ter
de fazer uma boa anamnese, conversar bem. A gente fala isso sempre, né, Maria, nas nossas lives. Conversar, entender bem, entender esse contexto de anatomia, de fisiologia, de fisiopatologia, para que você consiga encaixar o protocolo e explicar ao paciente verdadeiramente o que vai acontecer ali. A gente não pode vender. Exatamente. A gente não pode vender uma coisa, uma esperança, uma ideia de algo que não é muito real. Inclusive, a live ontem eu estava falando exatamente sobre aquilo que se trata com ozônio e aquilo que não é tratado com ozônio, aquilo que tem bom resultado, aquilo que tem resultado mediano. Que acontece, e a gente tem que falar isso, né? Que, inclusive, o autismo foi um. A pergunta que as pessoas fazem é assim: autismo, eu vou curar o autismo? Aí, bom, aí a gente vai pensar, né, num monte de coisa. Olha só que coisa interessante. Nas integrativas, a gente entende que o autismo é um conjunto de problemas. Lembra que na medicina integrativa, patologias, doenças diversas, elas vão passar por 3 pilares aí: deficiências nutricionais, metais tóxicos ou pesados e parasitas. Então, qualquer doença. Se só for pensar que o ozônio age bem exatamente nesse contexto de detoxicação e antifúngico, antiparasitários, etc., a gente sabe que vai ter um resultado. Eu consigo reverter? Pessoal, eu, Edis, nunca vi. Eu já vi, eu não sei, Marli, que tem muito mais tempo que eu. Eu sou cria dela. Então, Marli, você já viu algum caso de remissão total, cura total? A gente só vê melhora, qualidade de vida, né? Não, com certeza. E a melhora é uma melhora significante, né? É uma melhora significante. Mas não existe a história de cura, não é assim, né? Você vai observar uma mudança assim no perfil da criança, até mesmo do adulto, né? Eu tenho relatos de adultos autistas que já tá na fase adulta, que estão se beneficiando do ozônio em algumas questões na sua vida, né? Mas cura, isso não. Não existe esse relato de cura. Melhora da qualidade de vida. Isso é importante, pessoal, porque, olha, veja bem, o tratamento ele é longo, ele é dispendioso às vezes, e a família, a pessoa precisa entender muito bem o que vai acontecer. Existem outras situações que você vai ter que trabalhar. Terreno biológico, vai ter que analisar muito bem, que às vezes tem uma série de outras deficiências que precisam ser ali tratadas em conjunto com o ozônio. O seu consultório ele tem que estar preparado para receber esse tipo de paciente, né? Porque eu já expliquei aqui que o autismo, o espectro autismo, ele não metila de forma qual. O que é metilar? Metilar é metabolizar. O fígado dele não vai conseguir metabolizar como uma pessoa que não tem o espectro. E aí, até o solvente que você usa, o produto que você usa para limpar a sua clínica, isso vai interferir no comportamento dessa criança. Então, a gente percebe, às vezes, as pessoas que conversam com a gente falam assim, mas foi lá no consultório, mas estava assim, não tinha nem como, a criança estava incontrolável. E aí a gente começa a trabalhar outras coisas. E, cara, mas você mudou os produtos, você pensou nisso, pensou naquilo. E aí a pessoa começa a trabalhar isso, a criança chega mais calma, mais favorável ao tratamento. Então, é uma escala de coisas que tem que ser pensada. A gente não pode ficar ali, né, naquela caixinha, achando que ozônio e outras terapias é panaceia, né? A gente sempre fala isso aqui, é um conjunto de coisas que a gente está aí o tempo todo falando e ensinando, né? Bom. E até porque a gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, tem tudo a ver, tem que melhorar essa parte do intestino, né? Para poder a coisa realmente, a gente ver uma eficácia do tratamento, né? É aquilo que a gente sempre fala. Não é o ozônio sozinho, é um conjunto, né? Que a gente tem que fazer. Exatamente. Aí, Marli, ontem também rolou um assunto sobre esclerose de varizes. A esclerose de varizes com ozônio tem uma série de... É bem interessante quando a gente faz essas lives, porque tem o grupo da estética,
que eu não sou muito fã, como eu disse lá, não é que eu não sou fã do grupo da estética. Eu não gosto de tratar estética, trabalhar com estética. Gosto de tratar doença. Mas Marli é craque nisso. E aí eu falei, assistam lá a live amanhã que eu vou levar esse assunto lá para ela. A esclerose de varizes. Aí rolou, a gente estava explicando duas situações. Uma pergunta que aconteceu lá foi: eu trato qualquer tipo de varizes com ozônio? Eu disse não, porque eu tenho aquelas varizes mais dilatadas que a gente não vai fazer a esclerose com ozônio. A gente vai tratar aquelas mais fininhas. Aí tem outras duas perguntas. Quando eu faço ozônio, Edson, na hora fica ótimo, mas depois volta tudo. E aí eu sempre digo, existe um protocolo, não é na primeira, tem uma série de coisas aí que a gente pode conversar, perguntar para a Maria amanhã. Houve também uma outra pergunta, que fosse uma outra posição de uma colega que trabalha. Ela falou assim: quando as varizes são muito dilatadas, eu não faço direto na varize, eu faço na lateral. Melhora muita dor e as varizes melhoram. Aí eu falei assim: ó, eu desconheço esse tipo de protocolo. Marli, você conhece como é que é essa história? Como é que são os seus resultados aí com esclerose de varizes utilizando ozônio? Bom, vamos lá. Muitas perguntas, né? Primeira, realmente, até tem na internet um videozinho que o pessoal rola por aí, que coloca, sumiu na hora e desapareceu. Não é assim, tá? Para esclerosar o vaso, existe uma continuidade. Se eu for falar aqui de esclerosar, primeiro eu tenho que falar uma coisa. O ozônio, a partir de que concentração ele é esclerosante? A partir de 60 microgramas. Mas se eu for pegar 60 microgramas e jogar num vaso do paciente, ele só vai lá uma vez. Ele não volta, porque dói muito. Então, o que eu fiz? Né? No início da minha carreira com ozônio, o que eu fiz? Então, vou abaixar a concentração e vou fazer mais vezes. Só que quando você injeta o ozônio no vaso, a primeira coisa, ele vai mudar, na primeira aplicação, ele vai mudar a característica do vaso. Se aquele azulado, ele vai ficar já mais claro, vai clarear. Ele já não vai ter mais aquele comportamento, aquela cor característica de antes. Na semana seguinte, você tem que fazer o mesmo vaso. Os mesmos vasos que você fez numa semana, você tem que fazer na outra. Porque ele vai ter uma nova característica, ele vai ficar já rosa, bem roseadozinho. Na outra, mais claro. Enfim, vai indo. Você consegue esclerosar um vaso de 6 a 10 sessões. No meu livro eu tenho isso. É um projeto meu que eu coloquei no livro, exatamente para mostrar que é possível você fazer esclerose de varizes com uma concentração mais baixa. Mas o que acontece? As pessoas vão fazer, essa semana ela faz aqui, aí depois na outra vai para outra perna. Não, se você começar numa perna, você tem que continuar naquela mesma perna, nos mesmos vasos. E à medida que você vai fazendo, o vaso vai secando. Ponto. Não pode, em microvasos. Você não pode fazer em vasos que são vasos que não tem mais, não tem comunicação, não tem perfusão com vasos maiores. São aquelas microvasos mesmos, né? Pequenos. Você não pode injetar em vasos de calibre maior, né? Não pode. Até porque quando você está fazendo esclerose de variz, quem sempre me pergunta, mas como é que eu vou saber quanto que eu vou colocar? Seu termômetro é o seu paciente. Porque, às vezes, eu particularmente, eu já tive paciente que eu já fiz 4 seringas de 60 ml
tranquila, sentiu nada. Mas já fiz umas 50 ml, foi o limite. Então, o que é o meu termômetro? O meu paciente, eu tenho que estar de olho, perguntando, olha, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, né? Tá sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo nada. Mas a hora que o paciente, é o sinal clássico que eu sei que eu tenho que parar. Quando o paciente dá aquela tossezinha, tá tudo bem, ela vai dizer que tá tudo bem. Mas você pode parar, que é o limite dela. Ou então, pegou, botou a mão na garganta, pode saber, é o limite dela. Não continua. E não ultrapasse mais que 4, 3 seringas de 60 ml, né? E sempre com cuidado. É o cuidado que você precisa ter na hora que você termina. Você tem que colocar a paciente não pode fazer movimentos abruptos, ela tem que levantar calmamente, deixar ela sentada na maca, deixar circular. Aí a gente entra na questão da anamnese, pacientes que têm hipertensão você não faz, você não pode fazer, né? Porque na hora que você está fazendo, acelera, há um aumento de pressão, que quer queira, quer não, você está fazendo em microvasos, mas alguma coisa entra na corrente sanguínea, né? Do vaso ali, que pode ter algum vaso que tem comunicação com vasos maiores. Fazer lateralmente ao vaso vai melhorar a dor? Claro que vai. Você está fazendo dentro do tecido, vai melhorar. Uma das coisas que a gente mais fala é que quando você faz esclerose de varizes, a primeira coisa que o paciente tem dor na perna, melhora a dor na perna. Agora, esclerosar o vaso do lado do vaso, funciona não. Eu também nunca. Entendeu? Até porque quando há muitos anos atrás, quando me vieram com isso, eu testo tudo. Quando tem alguém dizendo o contrário, eu falei, tá bom, vou testar. E não funciona. Eu já estava na 6ª aplicação e estava do mesmo jeito. Melhorou a dor? Melhorou, claro. Eu estava jogando ozônio dentro do tecido, vai melhorar a dor. Mas esclerosar o vaso, não esclerosou, né? É importante. Tem todas essas questões. Eu também nunca tinha ouvido falar, comentaram ontem, eu falei que prometi, tá aí, trouxe para a Marli, e ela também... melhorar a dor, pessoal, um dos fundamentos do ozônio, né? É o primeiro princípio. É o primeiro princípio do ozônio. Exatamente. É melhorar a dor, ele tem que melhorar a dor. Se não melhorar, tá errado. Exatamente, tá errado. Muito bem. Olha só, Marli, você falou aí um ponto super legal, que às vezes causa estranhamento nas pessoas. Quando a gente fala assim, esclerosar varizes com 60 microgramas. Eu me lembrei da gente fazendo a imersão com Calunga, e uma dessas que a gente fez com ele, e ele trazendo, e uma coisa que a gente sempre está ali junto, eu e a Marli, sempre, quando a gente está nos mesmos locais, sempre estou do lado dela. Na verdade, nela que está junto comigo, eu estou colado nela. Vocês estão vendo aí que sabe muito, né, sobre o ozônio. E aí eles vão falando lá, e eu vou Marli, e a gente estranhando a concentração. Os cubanos sempre usam uma concentração alta para fazer, né? A gente sempre ouve eles falando, esclerose de varizes, 60. Aí eu lembro quando lá no começo a gente fazia 20, 30, e eles chegam falando de 60. E aí, mas eles vêm, trazem, mostram, quando é com o Dr. Calunga, ainda é tudo embasado, mostra tudo ali, todo experimento, tudo como foi feito. Isso é sensacional. Que inclusive eu não posso deixar de lembrar, Marli, lembrar as pessoas, pessoal, existem pessoas, eu sempre digo assim para os meus pacientes, meus alunos, né? Um ponto de divisor de águas na minha profissão, seja como nutricionista, enfermeira, agora como futuro médico, foi tentar estudar e sempre com os melhores.
E isso, antigamente, e uma das pessoas que me deu esse toque foi essa mulher aqui, tá? A Marli. Ela falou assim para mim, Edinho, você precisa estar junto com os melhores. E aí lá atrás, alguns anos atrás, eu falava assim, Marli, mas é muito caro. Aí ela falava assim, não é gasto, é investimento. Isso é investimento. Lembra do Marli? E aí eu, graças a Deus, eu ouvi e fui ali colado na Marli e eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Kalunga e estudar com ele algumas vezes. E aí, olha só que interessante. A gente vai ter mais uma oportunidade com o Dr. Kalunga no Rio de Janeiro. Toda live a gente fala isso. A gente não vai deixar de falar. Doutor Murilo, não deixe de ir lá, tá bom? Como eu disse para o senhor lá na live com a gente, que a gente fez. É uma oportunidade ímpar de você, primeiro a gente sentar todos nós juntos, que eu e a Marli, a gente adora sentar com os alunos e conversar. Lá nós somos colegas e nós vamos trocar uma live ao vivo, a cores, na hora, e quem sabe fazer uma live com todos vocês juntos lá, no dia 26, 27, 28 de novembro. E o Dr. Kalunga está vindo para cá e a gente vai ter um avançado sensacional com práticas. Então, o que a gente está falando, vocês vão ver fazendo ali, a gente está organizando. Está muito lindo, as coisas estão muito organizadas. Não perca essa oportunidade. Basta entrar, tá aí nas nossas redes sociais, na minha, da Marli, onde é que você faz a inscrição, tem lá a plataforma para fazer. Pessoal, não perde a oportunidade. Ontem eu estava falando com a Marli sobre a quantidade de vagas, as pessoas que já tinham se inscrito, feito a sua inscrição. Lá existe uma quantidade limite. A gente gostaria de fazer um negócio para muitas pessoas, mas como tem prática, a gente termina tendo que limitar entre 45 e 50 pessoas no máximo. 50 pessoas, porque a gente está ali ainda brigando um pouquinho aí, porque é formadas estações e para que vocês tenham ali, as pessoas que vão estar ali, tenham uma oportunidade de ver, de estar próximo, de perguntar ali, principalmente o Dr. Kalunga, que é uma das cabeças pensantes aí da ozonoterapia, tá, pessoal? Então, não deixem de fazer a inscrição e esse curso. Escutem o conselho, porque talvez a gente não tenha mais essa oportunidade tão cedo, tá? Bom, a Marli caiu, mas ela deve estar voltando daqui a pouquinho. Bom, ansiosa, né, Rose? A gente vai se encontrar lá, viu? Vai ser bem legal. Pessoal, Priscila, Marli, muito bem, pessoal. Acaba tendo a perfusão do ozônio nos tecidos. Murilo, eu estava falando da questão de entrar o gás nos tecidos, ainda tem a questão do controle da PA, né? Que diferentemente do que a gente pensa, a PA, esse controle da pressão arterial, ela também envolve muito os vasos periféricos, né? Os menores vasos que a gente... Marli, acabei de mandar novamente a solicitação para você, tá? Então, ela vai alterar essa PA. Então, como eu disse para vocês, não percam aí a oportunidade. A Marli está tentando entrar. Eu sou paciente da Marli. Oi, Elis, tudo bem? Que bom que você está aqui acompanhando com a gente. Deixa eu ver. E aí, olha só. Uma das coisas, né, que a gente estava falando aqui é exatamente essa questão da diferença, né, da diferença de concentração utilizada pelos cubanos e utilizada aqui por nós. Mas aí, nesses eventos que a gente vai, o Dr. Kalunga traz sempre os artigos e ele mostra para a gente ali o porquê daquilo, por que usar aquelas concentrações e mostra também os experimentos que foram feitos, né? Eu estou vendo aqui que a Marli... Oi, Marli, conseguiu? Ai, Isso. Caiu e... Não tem problema. Então, eu estava aqui finalizando e falando, você está aí, não deixa eu mentir, que é uma oportunidade de tanto esse curso, que a gente está batalhando nele já tem um tempão, pensando nisso com todo carinho, e é uma oportunidade de a gente ver o Kalunga agindo também, mostrando ali na prática. Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente estar bem pertinho de uma das cabeças pensantes de ozônio a nível mundial e tirando muitas dúvidas, tá, pessoal? É bem legal. Olha só, Marli, teve uma situação também na live ontem que eu achei interessante trazer aqui para a nossa live de hoje. Existem vários relatos, sempre nas lives, de alguns efeitos colaterais. E aí eu vou fazer uma aspas
porque é sempre pessoas falando. Algumas delas, eu e você, já vivenciou isso, e a gente consegue bem separar assim, quando é o ozônio, quando é geralmente o erro do profissional, ou até mesmo uma situação em que o paciente se encontra no momento e que o ozônio potencializou e causou ali de novo, entre aspas, problema. Por exemplo, as pessoas gostam de perguntar, é normal depois que faz insuflação retal, autohemoterapia maior, sentir tontura, alergias, calafrios, cólicas, diarreia, síncopes, etc. Eu vou falar o que eu falei, Marli. Depois você pode contar, até se você tiver alguma experiência aí para você falar para a gente. Geralmente, quando se trata de vasos sanguíneos, a gente tem, principalmente as infiltrações intramuscular, subcutânea, essas infiltrações a gente tem que tomar muito cuidado. Existe um princípio básico, principalmente na enfermagem, de que todas as vezes que você adentra um tecido vascularizado, a primeira coisa a ser feita é aspirar. Você aspira para ver se você está ali em algum vaso. Porque ao administrar e a velocidade que você administra, se tiver em um vaso, você pode provocar ali, por exemplo, todo esse mal-estar. Vaso vagal, né? O vaso vagal. Vaso vagal. Vaso vagal. Então, até mesmo, aí... Outra situação, já vou passar para você, Marli, para você explicar para a gente direitinho. Uma outra situação é exatamente a questão das escleroses de varizes, a velocidade, a forma, o volume que você está fazendo. Outra, as insuflações, principalmente as insuflações auriculares e nasal. Pessoal, a nasal, a gente sempre tem um cuidado para falar dela, porque existe uma técnica para fazer isso. Eu e a Marli, nós sabemos muito bem que ozônio não pode ser inalado. É lógico que não pode. Ozônio é tóxico, não pode ser inalado. Existe uma técnica que é feita em apneia, que você faz a insuflação nasal, precisa de treino e técnica para isso. Até mesmo a insuflação auricular, dependendo da velocidade que você faz, o ozônio ele entra e o paciente começa, ele desce. Então, existe uma velocidade, uma forma, você mantém a boca do paciente ali aberta, tá? Fala para ele respirar calmamente, não respirar profundamente e tal, que são os cuidados que a gente tem que ter. Caso contrário, ele começa assim, irritar a garganta, etc. Bag. Quando eu faço bag, eu tenho que estar em um local com exaustor ou muito ventilado, porque a gente tem equipamentos que fazem a sucção desse ozônio do bag. Porque se você faz um bag em uma sala pequena e fechada e ao abrir o bag, o ozônio sai, você vai se intoxicar com aquele gás todo saindo ali no ar, não tem para onde ele dissipar. Então, aí tem a questão também da forma como o paciente chega para você. De novo, a anamnese, como ela é importante. Pacientes que agora tem a moda do jejum intermitente. Aí fazem jejum intermitente sem a devida orientação. Depois vão para a academia, fazem atividade intensa e vai para o consultório para fazer ozônio. E aí ozônio, ele trabalha na cascata de coagulação, ele trabalha na liberação do óxido nitroso, que vai vasodilatar e vai fazer a pH cair. Ele vai agir no metabolismo da glicose. Olha quantas coisas. Aí o paciente pode ter síncope, pode ter uma série de problemas. Bom, isso foi o que eu disse ontem, Marli. Conta pra gente se você já viu, se você tem alguma experiência e se tudo que eu falei é por aí mesmo. Não, tudo. Não vai ter, eu não tenho nem mais nada para falar, porque você já falou tudo. Exatamente isso, né? A única coisa que eu vou salientar de tudo isso que você falou aí é a questão da velocidade, né? Na aplicação, porque tudo isso que você falou é exatamente isso, mas a velocidade, ela influencia também, né? Uma vez eu vi uma pessoa fazendo um retal e uma velocidade imensa. Não, gente, é tudo pausado, né? Para que o ozônio possa entrar de uma forma segura dentro da circulação, né? Você citou aí a questão da aspiração, né? Tudo que a gente vai fazer uma articulação, vai funcionar uma articulação, vai fazer uma injeção, tem que aspirar, para que a gente não corra o risco exatamente disso, de ter um efeito vasovagal. Muita gente já me perguntou,
mas eu fiz um retal. E ele fez assim, mas como que você fez esse retal? Né? Como é que foi a velocidade que você colocou para colocar o ozônio dentro desse paciente, né? Então, todas essas questões que você colocou aí, elas são importantes. O ozônio realmente, ele trabalha no NO. E isso a gente tem que ter noção de que ele vai fazer uma grande imunomodulação dentro do meu organismo, vai mexer mesmo na circulação, e eu tenho que ter isso em mente. Então, velocidade influencia. Aspirar, sim. Já te falei quantos casos que a gente viu aí, né? De não ter aspirado e o paciente ter um vaso vagal, né? Então, isso é importante. A gente precisa ter esses cuidados em todas as administrações de ozônio, para que a gente faça com segurança. Até mesmo quando você está fazendo na gordura localizada. Né? O pessoal, não vai ter nada. Você faz uma gordura localizada, pega um vaso, e aí? Né? Tem todas essas questões. Tem uma pergunta aqui da Rosivane Guedes. Ela fala, não é pergunta, na verdade, ela conta aqui. Ela fala assim, pacientes com fibromialgia, elas apresentam muitas dores. Quando feita a primeira sessão retal, o paciente relata aumento das dores no primeiro dia. Tem um detalhe aqui que é muito interessante. Edis, eu chamo isso de curva para baixo, tá? O que é curva para baixo? O ozônio faz aquela bioestimulação. E olha, pessoal, não se esqueçam de uma coisa que eu aprendi lá atrás com a Marli, uma coisa, eu não esqueço disso nunca, e é uma primícia quando eu estou de frente com o meu paciente. Primeira coisa, você precisa entender via, depois você vai entender a doença, para depois definir o protocolo. Feito isso, você consegue compreender ali todo o passo a passo do processo de recuperação desse paciente. Lembra sempre que qualquer patologia dentro daquilo que a gente prega como realidade, ela parte dos problemas nutricionais, metais tóxicos, pesados e parasitas. Quando a gente fala isso e repete isso, é porque a gente não pode esquecer. Por exemplo, aonde tem parasita, tem metal. Tem metal, entendeu? E aonde tem metal, tem parasita. Elas são conjuntos. O ozônio, quando entra, se você tem, por exemplo, eu vou contar uma história, Marli, rapidinho, tá? Você deve estar com fome já, mas a gente já vai terminar. Marli, eu sei que você já deve estar esquematizando para ir naquele restaurante que eu sei que você gosta, mas aguenta só mais um pouquinho, Marli. Eu lembro de uma... É mais o cansaço do curso. Já vai acabar. Eu lembro de uma situação... Eu trabalhava no... É porque é tão bom falar com você, Marli, você nem sabe. Eu queria ficar aqui um tempão. E as pessoas gostam também. Tá cheio de gente falando aqui, eu te amo, Marli, eu sou paciente da Marli, tem um monte aí. Bom, eu trabalhei em um hospital... Você tá pondo uns filtros aí, ó. Tá? Pois eu não sei o que foi, eu mexi aqui e aí veio um negócio aí. Pronto. Eu trabalhava lá no HRT, Hospital Regional de Taguatinga. E é um hospital antigo, é um dos primeiros aqui. E a parte do esgoto deles, eles passam por baixo da cozinha. E eu trabalhava nesse hospital como nutricionista, lá na produção de alimentos. E tinha um período de detetizar. O que acontecia? Quando eles iam detetizar, Marli, eles detetizavam lá, gente, saía barata de tudo que era lugar, a gente ficava horrorizado. E aí, contando aqui, eu tô lembrando para explicar um pouquinho dessa coisa da curva para baixo. Quando você faz ali o ozônio, o que você faz? Você faz uma bioestimulação tal que você trabalha a detoxicação dos metais. Imagina agora os parasitas. Então, você dá um boom ali no seu sistema imunológico, ele pode fazer isso aqui primeiro. Ó. Ele faz isso para depois fazer isso. É isso que eu chamo de curva para baixo. Então, Rose, não é incomum você ouvir as pessoas relatarem que parece que piorou, depois melhorou. Piorou. E não exatamente.
A Que gente vê ozônio isso tem ação, na clínica direto. e ozônio tem ação imediata e ação tardia. Então, ela vai ter aquela ação imediata e tem a ação que ele fica ali agindo, vai demorar um pouquinho mais. Tem essas curvinhas que também é muito importante. Quer ver uma coisa? A gente vê muito isso no tratamento para sinusite, né, Malite? Né, Malite? Não, é verdade. No tratamento da sinusite, no tratamento da dor mesmo, né? Quantos relatos a gente tem? O paciente diz assim, ai, mas minha dor piorou. Mas depois, no outro dia, a dor foi embora. É uma bioestimulação, o corpo responde. O ozônio, ele entra e ele vai fazendo aquela varredura mesmo. E o corpo responde a isso. E de que forma? Ele vai liberar de alguma forma, através das citocinas, ele vai liberar isso do organismo. Né? Às vezes você faz, nossa, ficou tão hiperemiado no local, ficou. É a resposta do organismo, é a resposta do corpo ao ozônio. Tanto que eu já estou tão acostumada com isso, porque eu sei que no dia seguinte não vai ter mais nada disso. Mas é entender do que é o corpo imunomodulando, quando ele encontra um corpo inflamado, quando encontra um corpo que está em deficiência, ele faz essa captação, ele varre os metais pesados, ele faz essa estimulação. E o corpo vai ter que jogar para fora de alguma forma. Né? Exatamente. Ele joga para fora de alguma forma, e seja dessa forma. Ou a região vai ficar permeada, ou, por exemplo, tive alergia ao ozônio. Ozônio ninguém tem alergia ao ozônio. Não existe alergia. Corpo que responde para, né? Tirando, fazendo aquela bioestimulação e tirando as toxinas. Né? Isso é importante, né? Às vezes, tem um efeito chamado catárse, que é expurgar, né? Isso, é de expurgar. E às vezes o profissional fica preocupado, nossa, fez isso. Não é assim. Calma, espera, explica que no dia seguinte a coisa é diferente. Né? O paciente ele vai relatar uma melhora. Né? Isso é bom. Tanto que isso acontece geralmente só na primeira aplicação. A partir da segunda, o corpo ele já cria uma adaptação e ele já não sente mais isso. Exatamente. Né? Que, inclusive, é bom a gente ficar sabendo que, olha, pessoal, principalmente os que estão aí começando com seus consultórios, suas clínicas, não é incomum o paciente, principalmente os pacientes de primeira, eles chegarem, por isso que a gente sempre frisa a importância de você explicar, você conhecer o processo. Conheça o processo direitinho, explica para o paciente, porque ele vai te ligar. Ele vai mandar mensagem, doutor, estou sentindo isso. Uma infiltração para tratar, por exemplo, quando a gente faz PRP, ozônio, as pessoas às vezes relatam ali, né? Estou sentindo meu joelho cheio, né, Marli? Às vezes estou sentindo um incômodo, não sei o que, e você explica, isso é normal, fique tranquilo. A gente colocou um livro, colocou PRP aí. Por isso que o quê? Tem pessoas que são muito reativas, né? Quando você pega aquelas pessoas que são muito reativas, então por isso que a anamnese ela é muito importante, porque você vai, a partir daí, saber a dosagem. Tem pessoas que você tem que fazer dosagem mínima mesmo, né? Porque aquelas que são o corpo tem uma sensibilidade muito grande, tem várias alergias, você tem que ir devagar. Porque geralmente esse paciente ele vai ter uma reatividade ao ozônio. Ele vai sentir. E é o paciente que você tem que realmente falar com ele, explicar como a coisa acontece. Né? Eu pego muito quando eu tenho pacientes que são muito alérgicos, né? Esses pacientes muito alérgicos, eles sempre têm uma reação, né? Não é reação ao ozônio, o corpo responder e vai eliminar. Por quê? Eu lembro que não tão muito longe disso, isso só tem acho que 1 ano e meio, eu tratei um paciente de 10 anos, acho que mais de 10 anos, ele tinha uma alergia que nenhum médico descobria o que era essa alergia desse paciente, né?
E ele já estava cansado, porque já tinha corrido para tudo quanto é médico e ninguém resolveu o problema dele. Nunca melhorou. E eu falei assim, nós vamos melhorar. Pessoal, olha, vamos fazer, né? E eu não precisei de muita coisa com esse paciente, não. Por quê? Uma que ele não aceitava fazer o retal, né? Que era a minha primeira proposta. Ele não aceitava fazer. Não, que isso aí não, né? O machismo aí imperando. Outra, então, eu falei, o que eu vou fazer? Vou imunomodular ele. E com o quê? Intermediária. Intermediária. Depois de umas 10 intermediárias, o paciente, a alergia dele foi embora. Olha aí, que sensacional. Né? Fazia intermediária e a autoemo menor. Foi embora. Assim, a família assim, não acreditou quando viu que ele tinha melhorado. Né? Então, assim, imunomodular, fazer concentrações baixas, porque ele foi um paciente que eu tive uma reação assim. No dia seguinte, ele me ligou, estou com o meu corpo todo empolado. Olha só. Todo empolado. Aí eu falei, assim, olha, tenha paciência, porque isso aí é um resultado muito bom. O que aconteceu aí? Seu corpo está expurgando. Tenha paciência. Mas eu estou todo empolado, posso tomar um remédio? Estou todo empolado. Está coçando? Ele falou assim, não, só estou empolado. Então, ótimo. Então, isso é uma... E só foi na primeira. A partir da segunda, isso não aconteceu. Fomos fazendo... E a minha resposta assim, do tratamento foi, quando ele me ligou e falou, estou comendo uma coisa que ele comia, se ele botasse na boca, já era. Estou comendo, não senti nada. Olha isso para mim foi maravilhoso. Né? Marli, a gente não pode esquecer que as alergias, elas partem muito da questão dos metais tóxicos, né? E quando a gente fala de metais, a gente vai lembrar que tem parasita. Então, é esperado que tenha isso. Um ponto importante aí, que a gente não pode esquecer, é quando o paciente começa a relatar muito processo alérgico, é bom solicitar o G6PD. Né? Então, esse é um dos pontos, né, que a gente sempre chama atenção, que G6PD a gente sabe que é segunda, né? Ela termina tendo que ir por Faviso, pacientes alérgicos, você tem que pedir o G6PD. Assim, eu, na realidade, eu queria muito ter feito um detox nele primeiro, né? Antes de fazer qualquer outra coisa. Mas é assim, a gente trabalha com aquilo que a gente tem. Quando a gente vê que o paciente é um paciente que diz não para várias coisas, então ele diz não para várias coisas, ele não. Aí você acaba assim. Menina, foi alguém que mexeu aqui, está aqui do meu lado. Diz não para várias coisas, então você tem que trabalhar com o que você tem, né? Não, vamos fazer um detox, né? Vamos desparasitar e tudo, mas quando o paciente coisa, você trabalha com o que você tem. Com ele deu resultado. Né? Ele deu resultado. É o esperado. O ideal, mas aí a gente tem que lembrar isso que a Marli está falando, que às vezes é o que temos no momento, que às vezes a gente conta aqui os protocolos e fala, mas nós já temos algum tempo que a gente está organizando, tem os consultórios, aí adquirindo tudo que precisa ser adquirido. Mas, por exemplo, um paciente com alergia, você quer ver uma coisa? Você começa com enema de café, depois você faz o Ilib, cataforese, e você faz aí o ozônio. Você vai eliminar, porque você consegue limpar esse paciente por completo. Não tendo isso aí,
É o esquema que a Marli falou. Teve uma pergunta que falaram assim, perguntaram aqui. E o que é essa intermediária? É quando ela faz ali com o scalp, aquela borboletinha, ela aspira ozônio na seringa, tira um pouquinho, aspira sangue, homogeneiza na própria seringa e devolve. Isso é o que a gente chama de intermediária, né? E ela foi. Depois tira 5 ml e aplica no músculo. E depois tira e aplica no músculo. Aí já é a gente trabalha com a autohemoterapia menor, né? Com ozonioterapia, que é sensacional para problemas dermatológicos. Bom, pessoal, eu sei que tem muita coisa aqui, as pessoas vão entrando, saindo, mas eu tinha muitas outras coisas para te perguntar, para a gente conversar aqui, Marli, mas eu vou parar por aqui, que eu vou deixar você descansar. Não tem problema, a gente faz outra live semana que vem, aí as pessoas vão notar, a gente já pede desculpas para as pessoas que vão perguntando aqui, a gente não consegue responder todo mundo. Entra Mas lá vai na... anotando que na próxima a gente tira toda a dúvida. Isso! A gente vai anotando. As pessoas estão aqui, o pessoal do arquivo que vai pegando as informações e depois passa para a gente depois faz isso direitinho, tá? Pessoal, olha só. A gente precisa falar de PRP também para o pessoal, né? Vamos fazer um negócio, vamos falar de PRP na próxima, Marli? Pode ser. Né? Pode ser. Rose, não se usa heparina em intermediária, tá? A gente não usa heparina intermediária. É só para fazer a... tão rápido que não precisa. A gente vai fazer, porque é rapidinho, é só na autohemoterapia maior. Bom, a gente promete que na próxima live a gente vai falar sobre PRP. Vai ser bem legal, que aí a gente vai trazer um monte de coisa. A gente está com a expert do PRP aqui. E vai ser bem interessante mesmo. Inclusive, eu também tenho algumas experiências bem legais que têm acontecido lá, que eu sempre estou compartilhando com a Marli. E vai ser legal para a gente estar falando. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, essa live fica gravada, tá nas minhas redes sociais, tá lá no meu site, tá no meu canal. Entre nas redes sociais da Marli, nas minhas, pega as informações dos nossos cursos, tudo que a Marli está dando no Brasil inteiro, entendeu? Alguns aqui, principalmente aqui em Brasília, alguns a gente vai estar junto aí com ela. O nosso curso no Rio de Janeiro, não deixem de fazer, aproveitem. Vamos lá, olha, eu gosto sempre de falar uma coisa. O tolo é sempre aquele que acha que sabe tudo. O sábio é sempre aquele que quer sempre estar aprendendo. Sempre acha que tem que aprender algo a mais. Então, pessoal, é assim. Quando a gente acha que sabe alguma coisa, é a hora que você tem que parar e ver direitinho, porque geralmente é onde a gente vai começar a errar. Sempre tem mais um pouquinho para a gente aprender, ouvir. E esses cursos, esses encontros, você vai ver gente aí do Brasil inteiro, até de fora, contando as suas experiências, os seus erros, os seus acertos, e você está montando seu network. Isso é muito importante, né? Marli, muito obrigado. Pode se despedir do pessoal para a gente encerrar nossa live. Gente, muito obrigada, tá? Pela participação aí. Qualquer coisa, estou aí. Tem minha rede, né? Marli Moreira, Marli com Y, Moreira G. Podem entrar lá, que vocês vão ter todas as informações. E qualquer coisa, estou aí. É sempre um prazer estar com vocês. Isso aí. Semana que vem a gente tem mais. Marli, vai descansar. Bom restante de curso aí para você. Sabe que você está aqui no meu coração. Precisou de mim, só chamar. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.